Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 36. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical. Vou me matricular, senão tem que ir atrás também. Mas continue mexendo aí, é bom. Importante, inclusive, né? Diz assim. Vamos todos juntos no 3? 1, 2, 3. Pois. Mais uma vez. Pois. 3 segundos para reflexão. Deixa a palavra entrar. Deixa ela descer ao coração. Uma pergunta, queridos, que exige de nós muita reflexão. No mínimo, a gente poderia fazer algumas perguntas. O que é ganhar o mundo? O que é ganhar, o que é perder? Quem sou eu nesse o que é, né? Qual é o meu alvo? Como que eu estou alinhado a esse pensamento? Eu creio que esta palavra hoje, ela tem um objetivo de nos provocar e realinhar. Realinhar aquilo que é a essência. Esse é o nosso objetivo aqui nessa noite. Amém? E para isso nós vamos também ler Lucas, capítulo 12. Abra sua Bíblia. Lucas, capítulo 12, a partir do verso 16. Para a gente ganhar tempo, vamos ler aqui no telão, e aí a gente lê junto já, do verso 16 até o verso 21. Vamos todos juntos? Então, lhes contou esta parábola. Verso 20, também diz em outras traduções, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Queridos, eu confesso que faz algum tempo que eu não ouço uma mensagem em cima deste texto. E é um texto que só de abri-lo ele já estremece a nossa base, né? Porque ele faz a gente refletir. Num mundo onde nós somos tão consumistas, num mundo onde as cifras determinam, né, qualidade, quem sou, quem não sou. No mundo que por mais que a gente fala que a gente não quer, a gente é empurrado. A gente é empurrado a comprar até aquilo que a gente não quer. Basta você abrir o teu celular e você vai ver daqui a pouco alguma ferramenta, alguma coisa que de repente você nem achou que você precisava e de repente está lá você digitando o teu CEP e escolhendo e comprando e quando você vê está chegando na sua casa. Hoje está mais fácil, né? E tudo isso, queridos, essas facilidades têm um preço. Essas facilidades, às vezes... Por algumas vezes já nós estamos numa luta lá em casa, eu acho que no mínimo há uns 4 anos, há um bom tempo pelo menos, tentando esvaziar um pouco a casa. Não vou dizer ser minimalista, mas pelo menos reduzir algumas coisas. E
E aí a gente começa a ver tanta coisa que você compra e que nem usou. Eu doei 10 camisas novas, irmão, novas, que eu nunca usei. Eu comprei as camisas, e aí quando elas chegaram, elas eram menores, né, do que eu queria. Em vez de eu devolver, eu falei, não, eu vou emagrecer, porque era pouca coisa. Eu falei, isso aí, vai ser tranquilo, vou emagrecer. E não aconteceu, né? E as 10 camisas ficaram lá. Isso eu estou falando só de uma, né? Poderíamos falar de muitas outras coisas. Coisas para a cozinha, então, que é a parte praticamente que eu mais, é minha área, né? Coisinhas que eu compro, isso aqui vai ralar bem, isso aqui vai fatiar bem, isso aqui, nada. É muito lindo na propaganda. Quando chega lá, você começa a usar, volta para a faca, volta para o jeito que você faz e acha muito melhor do que aquilo que você comprou. É só eu que tenho isso? Tem alguém aí que acontece assim também? O sorriso de vocês denuncia vocês. O sorriso já diz tudo. E esse mundo de facilidades, queridos, hoje o shopping está dentro de casa, né? Qualquer aplicativo, qualquer coisa, você abre para ver um vídeo de pregação, e de repente quando você vê lá uma coisa que você nem sabia que você precisava. E aí ele diz como você, sei lá, secar a louça, lavar a louça, alguma coisa que você faz no teu dia a dia, você fala, rapaz, eu preciso desse negócio aí. E aquilo que até então você não precisava, virou uma necessidade, quando você vê, está lá você, nem que seja dividindo em vezes e comprando. Isso vai nos empurrando para um mundo extremamente consumista, extremamente consumista. E nesse mundo extremamente consumista, conversar sobre isso, sobre ter e ser, é quase que um assunto atritante, é quase um conflito, é quase uma guerra. Porque no fundo, todos nós gostaríamos desse mundo mais minimalista, nesse mundo mais, né, talvez um fogão a lenha e está tudo resolvido, mas na prática parece que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Eu venho de Curitiba, e Curitiba nós não precisávamos de carro com ar-condicionado. Então, para mim, ar-condicionado era supérfluo, era uma coisa que eu não precisava. Mas depois que eu saí de lá, eu comecei a repensar isso, e hoje eu não sei se eu consigo voltar. Até em Curitiba, eu acho que eu preciso de ar-condicionado no carro. Eu lembro do primeiro carro que eu comprei, mais zero, né? E pensei, para que esse negócio de vidro elétrico? Para que é só fazer isso daqui? Ainda mais num carro novo, né? Que aquilo ali você faz até com o dedo. Para que isso? Não precisa, porque essas coisas eram acessórios na época, né? Então você comprava um carro sem nada, dava um bom desconto, para mim aquilo era um bom desconto, e eu não precisava de algumas coisas ali. E aí eu lembro que eu acho que o segundo carro zero que eu tirei, eu comprei o carro sem o vidro elétrico. Eu não sei se chegou 30 dias depois, eu cheguei num local, fui lá e coloquei um vidro elétrico. Eu tive que pegar a informação e até eu chegar do outro lado e rodar aquilo ali para falar com a pessoa que está do outro lado. Eu falei, não, isso aí às vezes eu estou na estrada, estou lá não sei aonde. Na possibilidade de eu precisar pedir informação mais uma vez, por alguma razão que eu inventei a desculpa, fui lá e paguei o preço. E depois de lá para cá, sempre os carros virou necessidade aquilo que era apenas um item a mais. E tudo isso, queridos, vai cobrando de nós tempo, dedicação, vai cobrando de nós atenção. Quantos de nós poderíamos olhar para a vida e pensar como que era a vida lá no começo? Eu lembro que um salário mínimo resolvia, teoricamente, a minha vida, e ainda sobrava um valor significativo na época, né? O salário mínimo era R$270, a gente pagava as contas e sobrava R$50. R$50. E sonhando, né? O dia que ganhar 600, olha, vai sobrar 300 e tanto, né? Era o sonho da vida. No final das contas, queridos, a gente vai descobrindo que não é assim que o jogo acontece. E você vai ganhando e de repente vai aumentando, e as dívidas também, ou os investimentos, ou as necessidades, ou os desejos, ou o seu padrão, mas as coisas vão mudando. E com tudo isso, queridos, a gente vai priorizando coisas que a gente, por vezes, nem percebe. O reflexo desta parábola de Jesus, Jesus não está falando algo à toa.
Jesus não está falando algo sem significado. Jesus está falando algo com significado para aquela época. Imagine para hoje. Será que eles eram naquela época mais consumistas do que nós? Provavelmente não, né? Com certeza nós estamos numa época extremamente mais consumista do que era naquela época. E se naquela época Jesus já estava colocando aqui, dizendo a eles uma parábola dessa, imagine hoje, se ele fosse atualizar essa parábola, como é que seria? Eu sei que o contexto do que nós estamos vendo, querido, é de um homem que ele produz com abundância. E isso traz uma preocupação para ele, que é exatamente aquilo que acontece com a nossa vida. Num primeiro momento, os nossos problemas é que não temos. Num segundo momento, às vezes o problema é porque temos. E eu já vivi os dois extremos, tanto o não ter e ter problema com isso, e o ter e ter muito problema com isso também. E o problema deste homem é que ele tinha celeiro para um projeto, para uma ideia, para uma colheita. Mas ele não tinha local para estocar a bênção que ele havia colhido, ou a safra dele, ou o que havia produzido agora os seus campos. E olhando para isso, ele se pergunta: o que farei? E a gente vai encontrar muitas virtudes nesse homem que a gente precisa copiar. Ele percebe que não tem aonde recolher, e ele diz o que fazer. Ele diz: eu sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros. Eu vou construir outros maiores. Eu vou recolher todas as minhas novidades lá dentro. Eu vou colocar os meus bens lá. Até aqui, queridos, a gente só vê nesse homem qualidade. É um homem de visão, é um homem de planejamento, é um homem que edifica as coisas, é um trabalhador, tanto do plantio, quanto também de resolver o problema. O que a gente mais enxerga nesse homem é alguém que realmente age, faz. Se precisa ser feito, vamos fazer. E ele destrói o que tiver que destruir, reconstrói outro, e a gente sabe que isso não é fácil. Imaginar uma colheita ali, já prestes a ser colhida, e de repente você olha o teu galpão, não dá conta, você fala: destruir esse, e reconstruir, e construir outro ainda, vai dar trabalho esse negócio. E não se esqueça que o trabalho tem que ser dividido com o tempo de colher ainda aquilo que está para ser colhido. E ele potencializa tudo isso, mas ele não encontra desculpas, ele não procrastina, e ele faz o que precisa ser feito. Esse homem só tem virtudes. E ele sabe o que tem que fazer com aquilo que precisa ser feito. Eu vou pegar isso, vou colher, vou colocar lá dentro dos celeiros, vou colocar os meus bens dentro do celeiro. No que se refere à vida material, esse homem está preparado. No que se refere à vida das metas e dos objetivos humanos aqui dessa terra, esse homem está totalmente preparado. É um homem preparado para vencer. É um homem preparado para enriquecer. É um homem para amontoar. É um homem para colocar as coisas ali e fazer elas prosperarem. Esse homem pode muito bem, até aqui, ser um homem exemplo para qualquer coaching. Pega a primeira vida desse homem, você só vê benefícios, você só vê exemplos a serem seguidos. Mas o texto não termina aí. Jesus mostra um homem com qualidades maravilhosas. E de repente, a história muda. Porque no verso 19, diz por que ele faz o que faz. Qual é o seu objetivo? Qual é a sua meta? Como ele está fazendo o que ele está fazendo? Por que ele está fazendo o que ele está fazendo? Vai aparecer no verso 19. Aqui está o problema. E o problema não é apenas desse homem. O problema é meu, o problema é nosso, o problema é da humanidade. Porque no verso 19 diz: eu direi à minha alma,
tens depósito muitos bens para muitos anos. E aí ele responde: agora come, bebe, folga, descansa. Em outras palavras, o resumo de vida deste homem é: se os meus celeiros estão cheios, eu tenho paz. Se a minha conta bancária está cheia, eu posso comer, usufruir e viver tranquilamente. Os meus problemas se resumem ao meu celeiro, à quantidade do meu depósito. A minha paz, o meu descanso, o que traz refrigério à minha alma é olhar para os meus celeiros. E até aqui, queridos, a gente entende que não é fácil a gente olhar para celeiros vazios, não é fácil a gente olhar para o amanhã e bater a mão no bolso e dizer: acho que o amanhã está comprometido. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é se a magnitude na nossa resposta para os nossos celeiros estão na mesma dimensão deste homem. Porque a dimensão dele não é apenas material, a dimensão dele é espiritual, ao ponto dele dizer que nisso estava a tranquilidade da sua alma. Ele está dizendo: descansa minha alma, não é minha carne. Não é ele que estaria em paz, mas ele está dizendo como se aquilo resolvesse uma questão espiritual. E é aqui, é nessa falta de discernimento, que nós vemos a humanidade correndo atrás do vento. Correndo para chegar sempre no mesmo lugar. Quantos de nós já fizemos metas na vida, que a gente alcançou a meta e descobriu que a meta era maior do que a meta que você definiu e alcançou? Quem sabe um dia você pensou: o dia que eu chegar aqui, aí vai estar tranquilo. Você passou dessa meta e você já está olhando outra meta muito mais alta, porque aquela meta não resolveu a sua vida. Quem sabe eu lembro o dia que eu pensava: o dia que eu tiver pelo menos um carro bom e uma meia água, aí resolvi a minha vida. Todos entendem a expressão meia água? Aquela casa grande só pela metade, meia água. Quando eu tiver a minha meia água, está resolvida a minha vida. E eu ainda falava um fusquinha, quem sabe, né? Um fusquinha 70 e tanto, sei lá. Um carrinho ali que eu consiga ir e voltar, está resolvida a minha vida. Consegui o carrinho, consegui a casa, aumentou e aumentou e aumentou. E se você perguntar para mim, as metas continuam aumentando. Mas em algum momento, queridos, a gente precisa entender uma coisa: as metas desta terra, aquilo que a gente define nessa terra, podem ter resultados aqui nessa terra, mas elas não definem a nossa vida com Deus, e elas não definem também como está a nossa alma, e nem tampouco trazem paz à nossa alma. A nossa alma, ela só se realiza na nossa identidade, no nosso destino e no nosso propósito. A gente só pode ter refrigério se a nossa vida com Deus estiver em dia, se a nossa aliança estiver em dia, e se Deus é o que Ele é para nós, e se a nossa vida está na direção de Deus, aleluia. Fora deste lugar, conquistas atrairão mais conquistas. Sempre quereremos mais ainda. Eu já falei sobre isso, acredito que até aqui. Uma das vezes que eu percebi isso foi quando eu tinha comprado um carro zero, e era o carro que eu queria, até talvez 30 dias depois que eu adquiri aquele carro. Poucos dias depois que eu adquiri aquele carro, eu comecei a olhar outro carro e dizer: acho que eu deveria ter comprado aquele. Ali eu percebi que os nossos desejos não têm fim. Ali eu percebi que o ser humano, ele é dotado de um Deus infinito. Então a gente também sempre quer melhor, sempre há algo melhor. Podemos estar na casa dos sonhos, mas já estamos olhando outras.
E de repente, quem sabe, se Deus quiser, se for a vontade de Deus, se a bondade de Deus, se for o que Deus quer para a minha vida, por que não, né? E enquanto, queridos, essas coisas estão sendo administradas da maneira que tem que ser, é bom, é saudável. O problema é quando você resume a vida a isso. É quando a vida passa a ser conquistar, ter, adquirir, a conta bancária está bem, então está tudo certo. E se esse fosse um problema, a gente faz isso também no sentido inverso a isso. Porque se a conta não está bem, aí parece que eu nem sou mais filho de Deus. Parece que Deus nem mais existe. Parece que eu sou o último. Nós entramos na teologia da prosperidade, achando que somos amaldiçoados, porque de repente parece que eu não tenho 2 celeiros cheios, parece que o amanhã está em risco. Como assim? Se aquele que te prometeu cuida de você. Na mesma passagem, queridos, que nós lemos do capítulo 6, no capítulo 8 de Marcos, que também nós poderíamos ler também Mateus capítulo 6, você vai ver esta passagem e vai perceber que Deus está dando estrutura para eles, dizendo para eles que para ganhar esta vida aqui, a gente precisa perder a nossa vida, porque a nossa vida se encontra em Deus. E é nisso que depois ele vai dizer, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E se na prática aqui não fica claro isso, então nesta parábola de Jesus agora fica claro. Porque este homem agora pode dizer, eu tenho bens para muitos anos. No entanto, a expressão de Jesus é louco. Essa noite será prestado conta, essa noite você vai morrer, essa noite vão pedir a sua alma. E agora, como é que ficam as coisas? Vou chegar lá agora e pegar os celeiros e vou dizer, está aqui o meu cartão de crédito, está aqui minha conta bancária, estão aqui os meus investimentos, estão aqui as minhas propriedades. Com Deus não se relaciona desta maneira. Vamos, queridos, para mais uma passagem bíblica, vamos para Mateus, capítulo de número 6, versos 19 a 24. Mateus 6, 19 a 24. Vamos juntos ler comigo? 1, 2, 3. Não acumulem. Pode deixar esse último versículo aqui, volta ao 24. Até aqui, vocês veem que Jesus entra na questão de não acumulem tesouros nessa terra, depois diz aonde a gente tem, assim como ele diz não, depois ele diz mas acumulem tesouro no céu, e ele fecha que ninguém pode servir a 2 senhores. Então ele mostra o problema, mostra a solução, e aqui então ele caminha para nós entendermos aqui por que ele está dando esse tipo de conselho. Logo após esse versículo, nós entraremos aonde? Nós vamos entrar exatamente na parte onde Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Onde praticamente ele nos dá a estrutura de vida para que a gente viva a vida aqui nessa terra. Queridos, nós temos aqui uma passagem bíblica que ela é maravilhosa. Amém ou não amém? Que amém fraco, hein?
Essa passagem é boa, amém ou não amém? Mas ele começa de uma maneira que a gente já fica com o pé atrás, porque ele diz, não acumulem para vocês tesouro na terra. E isso por muitos anos se tornou praticamente uma teologia de uma igreja lá atrás, que ela entendia que quanto mais pobre, mais santo. E isso vem até hoje fazendo parte da cartilha de muita gente, entendendo isso desta maneira. Quando você olha para o texto e para o seu contexto, não é disso que Jesus está tratando. Mas para alguns aqui fica mais fácil pensar em resolver o problema não tendo. Se eu não tiver, então eu estou equacionado, a vida está resolvida, porque daí eu não tenho riqueza, eu estou uma pessoa, está tudo certo. Jesus disse para não ter riqueza, mas ele também diz o seguinte, mas acumulem para vocês tesouro no céu. Então, ainda que eu estivesse praticando o versículo 19, se eu não praticar o 20, o problema está no 20. Porque ele também, assim como ele diz para não fazer, ele diz o que deve ser feito. E ele diz para a gente acumular tesouro no céu. E essa é a grande pergunta nessa noite. Como está a nossa conta corrente no banco dos céus? Como que está a nossa conta corrente nos céus? Porque é lá que ele fala que a gente tem que ter em depósito. Mas talvez a maioria de nós aqui poderia muito facilmente dizer como que está a conta corrente hoje. Principalmente no meu caso, né, que não tenho tanto, fica fácil de saber quanto que eu tenho na conta corrente. Já quem tem muito aí vai ter mais trabalho, né? Chegar lá em todos os investimentos, saber qual que vai ser o saldo do dia. No entanto, queridos, e no céu, como é que fica? Como que está a minha vida com Deus? Quando a gente olha essa sequência desse texto, Jesus vai finalizar ela no verso 33, dizendo como que a gente resolve a vida. Ele diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E daí ele diz, todas essas coisas vos serão acrescentadas, aleluia. Ele está dizendo que Ele é aquele que vai estar abastecendo a nossa vida, desde que os nossos olhos estejam aonde precisam estar, aonde as nossas metas estão, aonde precisam estar. Quando você vai do verso 25 para baixo, ele vai tratar das coisas básicas da nossa vida, as fundamentais, as que mais nos preocupam, o que comer, o que vestir e o que beber. E ele diz, não andem ansiosos por essas coisas. E se você para meditar no texto, você vai ver que ele está o tempo todo nos chamando para uma identidade, dizendo, olhe para as aves do céu, e depois ele diz, não tem vocês muito mais valor, aleluia. E ele, não por uma vez nesse texto, ele vai dizer, o Pai Celestial. Em outras palavras, ele está dizendo, lembre que você é filho de Deus. Quando a insegurança vier, lembre que você é filho de Deus, aleluia. E é nisso que ele está dizendo que a sua ansiedade vai estar sendo dissipada, a segurança vai estar entrando, e aquilo que aquele homem consegue ter olhando para o celeiro, você consegue olhando para o céu, e sabendo que o seu Redentor vive, e vive eternamente, aleluia. Oh, aleluia. Nós estamos numa passagem, nós estamos fazendo a leitura bíblica anual, e nesse ano estamos fazendo pela cronológica. Então nós lemos no começo do ano, ela vai até Noé, e depois de Noé ela já entra na vida de Jó. E quando você entra na vida de Jó, você percebe que o diabo ali lança, como diz pastor Hernandes Dias Lopes, as 3 teses sobre a humanidade, sobre as nossas demandas, sobre os anseios do nosso coração. Que o homem só serve a Deus se Deus o abençoa, e que se Deus mexer naquilo que nós temos, o homem deixa de servi-lo. E a gente vê que Jó é exatamente o oposto de tudo isso. A aposta de Satanás é que fazendo o que ele fazia, o resultado seria aquele que ele sempre teve.
Mas não foi o que aconteceu na vida de Jó. Jó perdeu tudo o que tinha e fez 10 velórios em um só dia. Mas ele continuou na sua posição, sabendo que Deus era Deus. E assim mesmo dizendo: nu eu vim ao ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, esse livro é tão lindo, mas ele é tão desafiador, que não são poucos os teólogos que olham para ele como um livro poético, e muitos que desafiaram até que ele não fosse um bíblico canônico, um livro canônico. Tal é a magnitude desse livro. É difícil numa sociedade hoje, onde cada vez mais vemos as pessoas em ter, e as pessoas medem e são medidas pelo ter. Entender que não é por esse tipo de ter que o reino de Deus funciona. O reino de Deus, ele conhece, assim como o pastor Ari citou aqui, Mateus capítulo 25, citando como que Jesus vê aquilo que a gente faz para as pessoas, dizendo: o que você fez para os outros, você fez para mim. É desta maneira que o reino funciona. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece as nossas intenções, Deus nos conhece, e Deus nos conhece aonde ninguém nos conhece. E é ali que Ele sabe como está o nosso saldo bancário no céu. É ali que Ele sabe como os nossos celeiros estão cheios, aleluia. O problema é quando as nossas inquietudes aqui, queridos, elas afetam os nossos tesouros incomparáveis. Incomparáveis. O que você tem, queridos, não pode ser tocado, não pode ser roubado. A ferrugem não chega até lá. O ladrão não pode roubar, aleluia. Aqui nessa terra, às vezes as contas não batem. Às vezes as coisas não dão certo. E para alguns parece que esse às vezes está sendo quase sempre. Mas no final, queridos, já está escrito e garantido. A eternidade é logo ali. Teu nome está escrito no livro do céu. Viveremos eternamente, para sempre com o Pai. Aleluia! Os apóstolos entendiam tão bem isso, que eles diziam: as coisas do presente século não são para se comparar com a glória que em nós há de se revelar, aleluia! Não tem tribulação, não tem dor, não tem problema. Paulo disse: não tem tribulação, não tem anjo, não tem potestade, não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, aleluia! Eu preciso entender, queridos, a minha identidade. Eu preciso entender a minha posição. Porque senão, o problema não é ter ou não ter. O problema é as coisas, quando elas dominam a nossa vida. A primeira ordem de Deus para nós é dominar a terra. E o que mais percebemos são pessoas dominadas pelas coisas da terra. Eu quero deixar com vocês, para caminhar para o final, 3 objetivos nossos. Se puder jogar lá o primeiro objetivo. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Há um plano, siga o plano. Você pode repetir isso? Há um plano, siga o plano. Mais uma vez, há um plano, siga o plano. Precisamos fundamentalmente que a nossa vida esteja de acordo com a vontade de Deus. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? A sua vida, a minha vida, precisa estar de acordo com a vontade. Querido, se eu tivesse que te dar um problema aqui nessa noite, para você resolver para o resto da sua vida e resolver a sua vida, esse é o problema. Que não se trata do que comprar ou o que não comprar. Não se trata de onde trabalhar ou onde não trabalhar. Não se trata do que ter ou do que não ter.
Se trata de saber aonde eu de fato estou. Se eu estiver seguindo o plano que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, então, queridos, tudo está de acordo da vontade de Deus. O problema é quando nós sabemos que as coisas não estão do jeito que Deus quer, e a gente fica batendo cabeça. A gente sabe que Deus está nos levando para uma direção, e a gente está indo na outra direção, e a gente quer que as coisas dê certo. Siga o plano, conheça o plano. Se você tem dúvida do plano, entre, mergulhe neste plano e conheça ele. Deus vai te revelar o propósito dele para a sua vida. Existe um plano que é coletivo, mas existe um individual, personalizado para você. Você sabia disso? Existe o coletivo, mas existe o personalizado, que é teu, é do teu número. Não cabe em ninguém, só cabe em você, só cabe em mim, aleluia. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? Tem um plano de Deus personalizado para a sua vida, é do teu tamanho, tá? Não serve em mais ninguém, em ninguém. Então, em primeiro lugar, que siga o plano, é viver a vontade de Deus. Deus em primeiro lugar. Ei, não vai dar certo colocar Deus em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar, não dá certo. Olhe para os projetos que você mais almeja, olha para os sonhos mais, sabe, aqueles que te chamam, e veja se eles estão acima de Deus. Se eles estiverem acima de Deus e do que Ele tem na sua vida, hoje realinhe a sua vida. A gente olha para alguns personagens hoje, especialmente a nossa leitura estava na vida de Esaú. Um homem, queridos, que tinha tanto para viver, poderia viver tanto com Deus, mas alinhou a sua vida a outros desejos. Mas Jacó entendeu que poderia viver algo extraordinário e alinhou a sua vida ao coração do pai e viveu aquilo que Esaú poderia ter vivido. A grande pergunta nossa é se estamos na direção de Deus. O que mais a gente percebe, queridos, na igreja, são pessoas querendo que a gente direcione, que a gente diga o que tem que ser feito. E o melhor caminho para você descobrir o que tem que ser feito, continua sendo a oração. Continua sendo o joelho no chão. Continua sendo contato direto com o Pai. Você tem contato direto com o Pai. Nós podemos orar por você, amém. E Deus nos usa para a sua vida, amém. E eu posso também ir até você e pedir oração para você, e Deus usa a sua vida também, amém. Mas é a oração, queridos, que é a chave. É mais do que a gente fazer um conjunto de números, dizendo, olha, as estatísticas, imaginando, pensando, pelo que eu vi, pelo que eu sei, tudo isso pode ser válido. Mas o que de fato faz a diferença é a sua comunhão com Deus. E você tem isso acessível. Então, queridos, continue sendo orientado, aconselhado, mentoreado por bons homens de Deus, por gente séria, mas tenha a sua vida também cada dia maior de oração, de busca, de intimidade com Deus. Amém ou não amém? Então, em primeiro lugar, siga o plano, e o plano é estar com a nossa vida alinhada à vida de Deus. Em segundo lugar, cuidado com o golpe. Vamos lá? 1, 2, 3, cuidado. Mais uma vez, 1, 2, 3. Deus em primeiro lugar, além de ser uma ordem, é um princípio, é uma constatação, é assim. Colocar Deus em primeiro lugar, eu quero para ter sido escrito ali, além de ser uma ordem, além de ser um princípio, é uma constatação. O que eu quero dizer com isso, queridos?
Às vezes a gente olha para algumas ordenanças divinas, para alguns princípios de Deus, e quando Deus está dizendo, faça desse jeito, soa para nós como ordem. E quando soa como ordem, para alguns parece que isso fica pesado para fazer. Mas se a gente olhar de outro lado, Deus está também dizendo para nós o seguinte, veja bem, faça a equação da vida. Você me ama acima de todas as coisas? Amo. Então se você me ama acima de todas as coisas, eu sou Deus. Que tamanho de Deus eu sou? O Senhor é o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Pronto, é o que basta. Para a gente dizer, então eu não posso fazer nada na minha vida sem que Ele esteja acima de tudo. É uma constatação isso. É uma lógica isso. Se Deus é quem Ele é, e se eu sinto por Deus o que eu sinto, então tudo na minha vida está condicionado à minha relação com Deus. Está claro isso, queridos? Porque a gente prefere, às vezes, ir para o ponto de contato. Parece que é uma coisa até amarga, assim, não, Deus tem que ser em primeiro lugar, na minha vida, tem que estar, e a gente parece que vai pelo caminho da dor. Quando é muito mais fácil a gente ir pelo caminho da constatação óbvia. Se Deus é quem é, se eu sinto o que sinto por Deus, então Ele está em primeiro lugar. Amém ou não amém? Então, queridos, cuidado com o golpe. Por quê? Porque se essa relação é assim, o que nós mais vamos ter nessa vida? Situações que elas apresentam uma coisa, mas o resultado é outro. Qual foi o golpe daquele homem que juntou os seus celeiros? Ele pensou, estou rico, estou provido, posso colocar agora nos celeiros e viver tranquilo. Olha o golpe, olha o golpe. Aí Deus dá o alerta para ele dizendo, louco, essa noite pedirão a sua alma. A vida não está resumida apenas em celeiro. A vida não está resumida simplesmente em conta bancária. Números não resolvem a vida, é o que ele está dizendo. E a gente cai no golpe de achar que se a gente comprar o que tem que comprar, ter o que tem que ter, conquistar o que tem que conquistar, está resolvido. Cuidado com o golpe, o que tem de gente vendendo a primogenitura, sem entender que é herdeiro de Deus, sem entender o seu lugar no reino, é o golpe de Satanás. Satanás tentou o mesmo golpe com Jó, falou, eu vou mexer nas finanças dele, eu vou mexer na família dele, e eu sei o resultado que vai ter. Mas glória a Deus, que nós temos uma igreja cheia de Jó aqui nessa noite, que continua arraigada em Deus, firmada em Deus, sabendo quem é em Cristo, vigilante e com a sua vida no altar, para a glória do nome do Senhor. Amém ou não amém? Fique firme, queridos, fique na sua posição e entenda a visão. Por vezes a gente é iludido por coisas aqui dessa terra, que no final, como aconteceu na vida desse homem, não era nem de longe a coisa mais importante que ele precisava estar pensando. Em terceiro lugar, como está o seu saldo no BCDD? Sabe o que é BCDD? Banco do Céu de Deus. A Bolsa de Valores do céu não mede os índices de acordo com os padrões das bolsas de valores da terra. Para quem mexe um pouco mais com investimento, falaria muito melhor disso, né? Para quem é da área contábil e financeira e etc. Mas a gente sabe que o mercado financeiro, a grosso modo, ele reage por vários movimentos que estão acontecendo, né? A bomba caiu lá não sei aonde, já começa dólar subir, outro negócio não sei aqui, e a agricultura vai para não sei aonde, e os impactos tem que conhecer tudo para entender o que está acontecendo. Mas para quem já conhece da área, sabe o que tem que fazer, inclusive, com o dinheiro. E a partir desses índices do dia a dia, você sabe como que você está ou como que você não está. Para quem de repente aplicou lá no Banco do Brasil, ele está em alta, ele vai olhar para o cenário é bom, e ele vai dar glória a Deus e aleluia, se as coisas estão subindo. Então é muito fácil olhar para esses índices aqui da terra, desde que você tenha esse conhecimento. Mas no banco do céu não é assim. No banco do céu, queridos, é a nossa vida com Deus. Como saber como que está a minha conta no céu? Como saber como que está a minha vida com Deus?
Certa feita, um homem que nos chama bastante atenção, Paulo, um homem muito usado por Deus, ele foi copiado pelos filhos de Cefa, onde eles estavam tentando expulsar um demônio. Eles não conseguiram expulsar o demônio, e os demônios ainda eram uma coça neles. Mas eles pensaram que tinha saldo, eles pensavam que a conta deles estava bem no céu. Foram lá e disseram, ó, em nome do Jesus que Paulo prega, saia. Os demônios olharam para a conta deles, espera aí, Paulo eu sei quem é, Jesus eu sei bem quem é, e vocês? Quem são vocês? E o couro, irmão, pegou ali, e aqueles homens saíram tudo rasgado e apanharam, porque eles não tinham saldo no céu. A gente não vive aqui na terra, não vive com o investimento do outro, e imagine no céu, que a gente precisa ter a nossa vida com Deus. Também nos faz lembrar, queridos, um rei, que em determinado momento ele recebe uma palavra profética dizendo, coloca em ordem a sua casa, porque essa noite morrerás, e não viverás. Sabe o que esse homem fez? O profeta está saindo de casa, ele vira o seu rosto para a parede e ora. E a sua oração encontrou saldo no céu. Ele tinha crédito no céu. Na mesma hora o profeta voltou e disse, Deus acrescentou 15 anos à sua vida. Aleluia. Tem alguma conta que se compare a essa, queridos? Ter essa autoridade, ter essa garantia do céu sobre aquilo que a gente faz. Nos dois exemplos citados, que é o mesmo exemplo do homem que disse, essa noite te pedirão a tua alma. Se acontecesse comigo e com você, qual seria a nossa resposta hoje? Agora, nesse momento? Será que a gente poderia dizer que estamos com a conta em dia com Deus? Poderíamos dizer, Senhor, lembra-te, fui fiel, lembra da minha vida, olha para a minha vida, Senhor. E teríamos agora um profeta dizendo, volta lá e diz para ele, que ele ganhou mais anos de vida? Nós precisamos, queridos, movimentar e entesourar no céu. E para que isso aconteça, os nossos valores precisam ser a partir do céu. O que nós temos como mais importante, define o que está em primeiro lugar. Amém ou não amém? Então, se eu agora receber uma chamada telefônica, dependendo da chamada telefônica que eu receber, ou eu saio aqui de dentro, ou eu continuo aqui dentro. No final das contas, isso vai definir o que é mais importante nesse momento. Amém ou não amém? De repente, alguém liga e fala, ou você corre aqui, ou você perde a pizza. Camada, a mensagem está boa, mas uma pizza agora, e de graça, quer saber de uma? Tem uns que é fácil, né? Sai barato. E tem, talvez, alguém que receberia até uma mensagem mais importante, que já aconteceu comigo. Olha, eu preciso de você aqui agora, porque eu tenho um contrato para fechar. E eu me senti, naquele momento, me senti desafiado. Falei, não, o mesmo Deus que me deu vitória agora, vai me dar depois também. Agora eu não posso, mas vamos marcar amanhã, que vai dar tudo certo. Porque eu entendi que naquela hora, aquele compromisso que eu tinha era maior do que o outro compromisso. Nós vamos dar prioridade, queridos, ao que é prioritário. Não essa história tipo assim, eu amo a Deus, mas eu não tenho tempo para Deus, eu não consigo, eu não faço, hoje não dá porque eu estou cansado, e as desculpas são as mais variadas, queridos. E desculpas legítimas. Se a gente olhar, as desculpas são legítimas, mas a gente vê tanta gente, que a gente poderia dizer, olha, tem mais motivo para dar desculpa, mas está ali, servindo a Deus fielmente, adorando, louvando, enfrentando, guerreando, lutando, firme na fé, aleluia. Se tinha gente que às vezes não ia até Jesus, tendo condições, estando em Israel, tinha enfermo, queridos, que enfrentava até a morte, para chegar até Jesus, porque era uma questão de prioridade.
Ele entendia que aquela era a oportunidade maior para a vida dele. Se a gente não estabelece prioridades, dificilmente a gente vai chegar lá. Porque para chegar lá é outra luta, A primeira luta é você estabelecer. Estabeleceu? Amém. Foi o primeiro ponto. Mas agora a luta começa para você viver essa prioridade. Quantos de nós, queridos, um dia na vida tivemos que decidir se aceitávamos a Cristo como único e suficiente Salvador ou não? E aí era o primeiro problema, até que a gente tomou a decisão, falou: Jesus é o único e suficiente Salvador, amém. Agora Ele é meu Senhor, a minha vida é dEle. Só começou. A partir dali que começa a guerra. Quando eu defini a meta, é agora que começa a luta. É agora que o adversário entra em campo para que você não chegue lá, para que a tua vida não esteja alinhada, para que a transformação não aconteça, mas maior é aquele que está conosco, aleluia! Se chegamos até aqui, é porque Ele tem nos sustentado. Ele é o ajudador no projeto. Você define a meta, você entra na guerra, mas Ele luta por você, aleluia! O Senhor é contigo. Agora, se a minha meta estiver só estabelecida como a deste homem, eu preciso construir mais celeiros, eu preciso estocar mais, eu preciso guardar mais, até que eu diga: posso agora descansar em paz, porque os meus celeiros estão cheios. Quando a gente só encontra paz nisso, queridos, é o grande problema. Porque todos nós ouviremos: chegou o seu dia, chegou a sua senha. Todos. Até onde a gente conhece, todos, né? A não ser quando eles tocar a sua trombeta, aí vai ser coletivo. Mas por enquanto vai acontecendo individualmente, um ali, outro aqui, outro lá. Não escolhe idade, não faz acepção de pessoas. Qualquer um de nós estamos totalmente aptos para sermos chamados. E tem gente que está cheio de saúde e de repente é chamado. E tem gente às vezes que a saúde está lá embaixo e de repente não é hoje. E aí? O que ele diria da nossa vida hoje? Sábia, sábio. Eu posso te chamar porque você está com a vida em dia? Venha para a casa do Pai, volte para casa, estou te esperando. Ou será que ouviríamos um louco? Tudo isso que você preparou? E a tua vida espiritual, e a tua alma, e a tua eternidade, como é que ela está? Queridos, o grande alvo desta passagem de Jesus, na minha compreensão, é a gente também entender aquilo que Ele disse para as igrejas em Apocalipse. De repente a gente vê para uma igreja Ele dizendo: você pensa que é rico, mas você é pobre. E dizendo para outra igreja: você pensa que é pobre e você é rico. É que a gente não sabe quem a gente é, se Deus não revelar para nós quem a gente é. E a gente tem que buscar isso. Porque se a gente viver em cima de uma carapuça dizendo está tudo bem, é um risco grandíssimo para nós. E o que Jesus está dizendo nesta passagem é: alinhe o seu coração ao céu. Alinhe o seu coração ao meu coração. Alinhem as suas vontades às minhas vontades. E talvez você esteja me ouvindo aqui e pensando: lá vem o pastor acabar com os meus sonhos, o carro que eu queria comprar, a casa que eu queria comprar, a faculdade que eu queria me formar, o sonho de empresário que eu queria ser. Para com isso, é mentira de Satanás. Ao contrário, eu não estou aqui para frustrar os teus sonhos, eu estou aqui para firmá-los, fundamentá-los, estabelecê-los, erguê-los, potencializá-los, porque é só em Deus que os teus sonhos serão potencializados, eles acontecerão muito mais do que você tem sonhado e planejado, para a glória do nome dEle, aleluia. Se a gente interpreta errado, queridos, parece até que nós temos uma Bíblia dizendo para nós, para a gente não ter nem desejo, nem sonhe, nem projete.
Mas quando você olha para a estrutura bíblica, nós estamos lendo sobre os patriarcas, ele só faz aqueles homens sonhar o tempo todo. Olhe para toda a terra, tudo é teu, eu vou te prosperar, eu estarei com vocês, vocês comerão o melhor dessa terra, essa terra é de vocês. O que ele está dizendo? Os seus sonhos se realizam em mim. Eu sei que todos nós elucubramos muito bem, todos nós sonhamos muito, todos nós temos uma mente muito fértil. E se formos fazer aqui planejamentos, provavelmente faremos aqui coisas mirabolantes, coisas gigantescas e gloriosas. Mas a melhor mente entre nós aqui não chega perto, uma faísca, do que Deus tem planejado para a nossa vida. A sua capacidade melhor de planejar algo para a sua vida não chega perto do que Deus tem para a sua história. Não chega perto. E o que o mundo ensina para nós é praticamente o contrário. Tipo assim, esse negócio de Deus e religião, para lá. Agora, conquistar e etc. é com você, fiel. Vai atrás, corre, você acredita em você, você vai conseguir, e vai. E a gente pensa que é na força do nosso braço, é do nosso jeito, e a gente corre, e anda léguas e léguas, e parece que às vezes a gente não está saindo do lugar. Corre e não sai do lugar. E de repente, a gente se encontra com o projeto de Deus, aceita ele, vive o projeto de Deus, e as coisas começam a ser potencializadas. E de repente a gente começa a encontrar aquilo que nos faltava, e às vezes com muito menos a gente é feliz. E às vezes a gente vai descobrir também que Deus pode depositar muito mais, porque a gente está alinhado ao coração do Pai. Quando a gente está alinhado ao coração do Pai, irmãos, Ele pode depositar. O problema é que para receber, muitos de nós não estamos preparados. Você sabia disso? O maior problema para receber somos nós mesmos. Às vezes a gente pensa que está preparado, e Deus sabe que ainda existem coisas para serem colocadas no lugar. Hoje nós estávamos lendo sobre a história de Isaac. Isaac encontrou a sua esposa, e depois teve o seu filho. Mas se a gente olha para a história, a gente fica imaginando por que levou tanto tempo, por que todo esse tempo para acontecer isso. E hoje eu estava pensando, há alguns dias já pensava sobre isso, porque Deus também precisa preparar a esposa para Isaac. Deus não está preparando só a sua vida, tem coisas que Deus está organizando para encontrar a sua história. É nós que estamos enxergando só uma parte do quadro, e Deus está enxergando todo. Deus está preparando este quadro para você, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus tataranetos, para os seus vizinhos, para os seus tios, para os seus irmãos, para a sua parentela. Outros serão alcançados através do que Ele tem para fazer na sua história, aleluia. É que a gente quer para nós agora, nesse momento, hoje já, ontem de preferência, né? Mas Deus já tem tudo planejado. Vamos se colocar em pé? A boa pergunta para nós aqui, nessa noite, seria essa palavra para você. E não precisa responder, tá? Essa você não precisa. Vou deixar agora você totalmente em silêncio. Responda só para o Espírito Santo. Essa palavra para você hoje, ela é boa ou não? Agradável ou mais difícil de mastigar? Provavelmente, queridos, se nós nos entendemos aqui nessa noite, se está incomodando, o Espírito de Deus está te convidando para algo neste ano de 2024. É um ano de mudanças. Nós precisamos alinhar as nossas prioridades, nós precisamos entender o processo do reino, e entender que Deus não perde para ninguém em dar. Deus não perde para ninguém em dar. Você pode falar isso com quem está ao seu lado? Deus não perde para ninguém em dar. Você sabe o que significa isso? Ninguém jamais
nunca deu ou dará algo para Deus maior do que Deus dará para você. E eu até diria, além daquilo que Ele já te deu. O que Ele já te deu já é incomparável. Mas ainda assim hoje, se você tentar entrar nessa de entregar, você jamais vai dar a Deus mais do que Ele vai fazer na sua história. Mas Senhor, eu vou ter que abrir mão disso, eu vou ter que parar com aquilo. Entenda, filho, você está sendo alinhado ao coração do Pai. Você está assumindo a sua posição de filho. E agora o cuidado do Pai vai entrar em sua vida de uma maneira fenomenal, extraordinária, incomparável. Só precisa de uma decisão. Acumular no céu é o nosso grande desafio. Nosso grande desafio é entesourar no céu. Nós podemos baixar a luz aqui nessa noite? Não sei como é que funciona aqui, né? Se conseguir baixar a luz. Se tiver um louvor também, Ezequiel, eu agradeço. Com uma mensagem dessa, você sabe que o apelo é fácil de fazer, né? É aquele apelo assim, tipo assim, vem para receber o teu apartamento, que daí vem todo mundo, até eu desço, né? Até eu desço, eu quero. Vem receber um carro, vem receber uma benção. É aquele, glória. É aquele convite desafiador, irmão, desafiador. Tanto para quem está fazendo, para quem está ouvindo. Eu não quero convidar você para ser abençoado. Eu quero convidar você a um alinhamento em 2024 que você nunca viveu na sua história. Você já viveu coisas boas com Deus, mas você sabe que cabe mais. Você sabe que dá para ser melhor. E você quer algo melhor, não está satisfeito. É com você que o Espírito de Deus está falando aqui nessa noite. Então sai do seu lugar e vem até aqui à frente, para viver um 2024 de muito mais alinhamento ao céu, de muito mais próximo, mais intimidade, mais comunhão, mais perto de Deus. Enquanto o Lucas vai cantando, você sai do seu lugar e vem aqui, e vamos orar juntos. A quem tenho eu no céu além de ti? Não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. Construirei no cume do monte um altar. O sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos. Abro mão dos meus planos. Abro mão por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Temos alguém para aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador? Alguém para reconciliar com Jesus? Dá um sinalzinho assim com a mão, eu quero orar por você especialmente. Alguém para assumir um compromisso em 2024, você quer aceitar a Jesus ou reconciliar com Jesus? Dá um sinal assim com a sua mão. Essa é a posição mais importante que você precisa tomar. Aceitá-lo como único e suficiente Salvador. E entender que é aí que tudo começa. É aí que as coisas começam. O convite do Espírito Santo de Deus é dizendo: eu tenho um plano na sua vida, eu tenho um plano na sua história, e é muito maior e muito melhor do que você pode imaginar. É muito melhor do que aquilo que as ilusões dessa terra estão te propondo. O que tem aí fora é ilusão, mas está aqui a realidade, a verdade, que é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Jesus.
Basta uma atitude sua e o Espírito Santo fará o que Ele faz. Quem te convida é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que convida, não é o homem que convida. Quem está dizendo para você o que deve fazer é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que quem convence o homem é o Espírito Santo. Nós não convencemos ninguém. O que você está sentindo agora, este desejo vem do céu, não vem da carne, não vem do inferno, vem do céu, dizendo: volta para o lugar que é teu. Este lugar, este endereço é o céu, aleluia. É só você levantar uma das suas mãos e nós estaremos orando pela sua vida. Entregue a sua vida hoje. Hoje é dia aceitável. Se reconcilie com o Senhor. Um 2024 de novidades, um 2024 de novas metas, novos desafios para a sua vida. Este é o desafio, esta é a meta principal. Todas as outras metas estão abaixo dessa. Onde está você? É só dar um sinal com a sua mão e nós estaremos orando. Se você conhece alguém que está do seu lado, ajude ela. Ajude ela, que essa guerra já está vencida no céu. Essa guerra já está vencida no céu. Essa guerra já está vencida no céu. Você é do céu. Você é do céu. Você é filho de Deus. Temos aqui duas vidas, aleluia. Dê uma salva de palmas, queridos, para Jesus. Coisas assim são especialíssimas. Você pode ser a terceira pessoa. Onde está a terceira pessoa? Dá um sinalzinho assim com a mão. Vamos orar por você também. Onde está você? Tem que levantar bem a mão, porque agora a igreja é grande. A gente tem que ficar procurando assim, ó. Dá um sinalzinho com a sua mão. Dá tempo, dá tempo. Nós esperamos por você. Porque tudo aqui, principalmente que o céu está produzindo, é por você, é para você. Assim como esses jovens que estão aqui à frente. É por eles e é por vocês também. Eu sei que não é fácil, mas o Espírito Santo está aí para te ajudar. Tem alguém da igreja aí para te ajudar também, que pode te dizer: eu vou com você lá na frente. Se já estiver aqui na frente é mais fácil ainda, que a gente já te abraça aqui e te ajuda aqui mesmo. Dá um sinalzinho com a sua mão, assim ó, levanta a sua mão com a minha. Se você quer aceitar a Jesus ou reconciliar, dá um sinal com a sua mão. Amém? Posso finalizar? Eu vou finalizar por causa do tempo, mas se você estiver aqui, não saia daqui e não veio aqui na frente, não saia daqui sem tomar essa decisão, nos procure. Como que é o nome de vocês? Fabrício e Rian. Maurício e Rian. Foi a maior decisão que vocês tomaram e a mais assertiva da vida. Deus abençoe vocês por isso. Repita comigo: Senhor Jesus, Pai, nós confirmamos esta oração agora, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, Pai. Que o Senhor passe o seu sangue agora purificando a vida deles. E que a partir de hoje, Pai, o Senhor escreva essas histórias, Pai. Aquilo que o Senhor planejou, aquilo que o Senhor sonhou para a vida deles, tudo se cumpra na vida deles para a glória do teu nome, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, Pai, e que o teu nome seja glorificado pela história desses jovens, em nome de Jesus. Assim como todos os demais que estão aqui à frente, Pai, eu oro, Senhor, para que 2024 seja um ano de mais comunhão, de mais intimidade, de vidas mais alinhadas ao céu e aos teus propósitos, Pai. Aquilo tudo, Senhor, que quem sabe está estagnado, está parado e de alguma maneira, Senhor, não está acontecendo porque a gente não está fazendo a nossa parte. Acabou, Pai, porque a partir de agora, Senhor, nós viveremos tudo aquilo que o Senhor sonhou e planejou para nós, Pai. Por isso, Senhor, em primeiro lugar estejam os teus planos, em primeiro lugar esteja o nosso amor por Ti, em primeiro lugar esteja a Tua vontade na nossa vida, e todo o demais seja abençoado através disso, Pai. Assim eu abençoo, Pai, a vida financeira, a saúde, as emoções, a profissão e tudo aquilo que teus filhos colocarem à mão, Pai. Da maneira, Senhor, que a vida está alinhada ao teu coração,
tudo prospera para a glória do teu nome. Tudo aquilo que o adversário tentou parar, tudo aquilo que o adversário tentou, Senhor, estagnar, nós agora colocamos por terra, em nome de Jesus, e trazemos, Senhor, sobre cada um aqui nesta noite, Pai, uma unção de renovo, um tempo novo, para a glória do teu nome. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. É uma salva de palmas para Jesus. Abrace quem está ao seu lado. Diga: este é o ano de Deus para a sua vida. Palavras de vida eterna. O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Estou apaixonado.